Queridos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pastor Paulo está em Boituva, né? E me deu o privilégio de falar o que Deus tem falado no meu coração, tá? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 1. Salmos 1. Aqui, ó. Amém. Pronto? Todos acharam? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Sua palavra, Deus. E pedimos que o Senhor venha falar conosco, meu Deus. Use a minha vida, apesar de mim, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada necessidade aqui nesta igreja, nesse local, Senhor, meu Deus. Por isso, pedimos que o Senhor fale singularmente a cada um, meu Pai. Que o Senhor venha responder às expectativas de cada coração aqui, meu Deus. Porque, na verdade, nós precisamos do Senhor. Precisamos ouvir a Sua voz, meu Pai. Foi para isso que viemos, para Te adorar, Te exaltar, meu Pai amado, e estar cheio da Tua palavra, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, irmãos. Queridos, nós passamos, assim, os nossos dias na correria. Levantamos, muitas vezes atrasados, e vamos para o trabalho, vamos nos nossos afazeres, e aí nós começamos a trabalhar, a viver o dia. E onde quer que nós estejamos, nós estamos sendo cheios, nós estamos sendo alimentados de alguma forma. De alguma forma. Quando nós estamos no nosso trabalho, nós temos os nossos colegas, os nossos amigos, e aí o tempo passa, você acaba ficando muito amigo do seu colega, né? E você trata como irmão, e vai indo. E a verdade é que nós começamos a dar ouvidos, muitas vezes, aos conselhos desses nossos amigos. Muitas vezes nós começamos a gostar tanto das pessoas que estão à nossa volta, que nós começamos a dar ouvido, buscar conselhos, começamos a imitar aqueles que estão à nossa volta, sem saber qual é o padrão daquele que está à nossa volta, daquele que está ao nosso lado. Queridos, é muito fácil nós estarmos vivendo no mundo e andando como o mundo anda, né? E a verdade é que esse salmo, Deus traz, é o início, né? Então, todos os salmos são permeados exatamente com esses princípios, né? É o início dos salmos, e ele nos fala exatamente sobre isso, sobre nossa maneira de ser, nossa maneira de estar sendo cheio,
que se nós não estamos sendo cheios da palavra de Deus durante o dia, nós estamos sendo cheios do mundo. E a verdade quando nós nos expomos a alguma situação, nós começamos a parecer com aquela situação. Né? Se você vai na praia, você vai pegar sol, é evidente, todo mundo vai perceber que você estava no sol. Né? Você vai ficar vermelho, vai ficar queimado, é uma característica. Quem estava no sol se queima. Né? Se você entrar num lugar que está cheio de poeira, você vai ver que você vai sair daqui, de lá, cheio de poeira, e as pessoas vão perceber. Você estava num lugar cheio de poeira. Então, nós nos parecemos com o meio onde nós estamos, nós pegamos as características. Né? O ser humano, ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente. Pode ser o melhor possível e o pior possível. Né? Você anda nas ruas, você vê as pessoas num estado degradante, e muitas vezes você conversa com elas e elas não querem sair da rua. Né? Não são todas que querem sair da rua. Né? Ou por necessidade, ou por revolta, talvez, ou por medo. Mas a verdade é que elas começam a se acostumar com aquilo. Lá em Moçambique, onde nós trabalhamos, eles eram tão acostumados com aquela miséria, né, com a miséria que existia ali, que eles não ligavam, não. A gente falava com eles, e a verdade, eles se acomodam. Nós acostumamos, nos amoldamos e nós nos acostumamos com aquela situação. Pode ser boa, pode ser ruim, e a verdade é que quanto mais tempo nós passamos naquela situação, mais adaptados nós estamos, mais nós nos parecemos com esse meio. Né? As pessoas lá, eles entravam, nós morávamos em Nampula, no norte, e lá as casas eram resquícios das casas dos portugueses. Os portugueses foram expulsos, né, por causa da revolta, da guerra civil, que antigamente era a colônia portuguesa, mas era a ditadura. Então, eles foram expulsos, os portugueses, e as casas ficaram lá. Então, começaram a ser usadas pelos missionários, pelas ONGs, tem muita ONG lá, né, que ajuda o povo a desminar as minas terrestres, desenvolvendo vacinas, né, muita coisa existe lá nas ONGs para ajudar o povo. Né? E a verdade é que as casas são ocupadas. E lá o povo maior é os nativos, né, são as tribos. No norte predomina os macuas, onde nós trabalhávamos com eles, e no sul uma outra tribo que eu não lembro. Mas, enfim, eles viviam acomodados, eles viviam naquela situação e não queriam sair. A própria igreja lá, ela era moldada de uma maneira onde os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam no chão, né? Os homens também não sentavam em bancos, né? Era tijolos, né? Uma tábua, e ali eles sentavam. E as mulheres sentavam no chão, nas esteiras, junto com as crianças. Né? E quando nós falávamos para eles se ajuntarem, o casal, para estarem juntos, para ouvir a palavra de Deus, que foi Deus que uniu, eles não aceitavam. Eles estavam acostumados com isso. Somente um casal que estava fazendo discipulado comigo, que começaram com a vida certa. Eles esperaram para coabitar, né? Depois que eles se casaram, eles iam no culto, sentavam juntos, né? E se formaram para começar a vida de casado, totalmente diferente daqueles costumes. Lá o homem e a menina, quando completam uma idade, eles vão para o morro, onde vai ter iniciação. Né? Existe castração, tanto do homem como da mulher. Castração não, perdão, Puxa, meu Deus, hein? Nossa, fugi a palavra. Mas, enfim, é a iniciação deles, tanto homem como mulher. Né? E aí eles voltam, e o menino, a casa, o pai e a mãe, eles constroem um quarto, fora de casa, para ele começar a sua vida sexual.
antes do casamento. E aí ele começa a namorar, então eles ficam noivos. E eles começam a coabitar por um ano. Por um ano. Depois de um ano, eles vão ver se continua, se casam ou não. É assim a vida dos macuas. Né? É assim. E aí essa vida promíscua com o Evangelho acaba, tem que acabar. Né? Mas quando a gente tira um costume deles, que é da tradição, você tem que colocar outra. Não pode ficar um vácuo. Né? Então a gente substituía com outras coisas. Né? Oração durante o tempo de noivado, todos os dias, diante de Deus, colocar a vida deles diante de Deus, para que eles conheçam o caminho do Senhor. E não mais ter o quartinho lá fora, coabitar com os pais, e ensinava os pais. E esse casal, ele seguia, mas o restante, não. O restante eles não aceitavam, porque era tradição. Eles falavam que era tradição. Então era muito difícil. Por quê? Porque já estavam acostumados. Eles já estavam acostumados. E é assim com a nossa vida, quando nós acostumamos com algo, né, com alguma coisa, nós acabamos ficando ali e se torna a nossa zona de conforto. Nós não queremos sair. Está bom assim. Ainda que seja miséria. Ainda que seja miséria, queridos. Quando o homem e a mulher, quando o ser humano se acostuma com a miséria, se acomoda na miséria, é difícil tirar deles. E o que eu quero dizer é exatamente isso. Não, nós não somos diferentes deles. Nós também nos acostumamos com o meio que nós estamos. E a verdade é que muitas vezes nós trabalhamos, passamos muito tempo no trabalho, mais tempo no trabalho do que em casa. Né? Na igreja a gente vai 1, 2 vezes por semana, mas é 1 hora e pouco, não mais que isso. Certo? Nós estudamos o quê? Estudamos 1 hora por dia da Bíblia? Acho que não. Acho que a gente não chega a estudar essa hora da Bíblia, né? 1 hora da Bíblia a gente não estuda. Estuda quando dá um pouquinho, porque afinal eu tenho que ganhar vida, né? Tempo é dinheiro, eu tenho que ganhar vida, eu tenho que comer, tenho que dar comida para os meus filhos, eu tenho que pagar aluguel, pagar as contas, então tem que correr. E é essa desculpa que a gente usa para não estarmos cheios da palavra do Senhor. Então nós ficamos ali no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e de repente nós sentimos alguma coisa, será que eu faço, será que eu não faço? E aí é o primeiro que está do nosso lado, a gente pede conselho, afinal eu confio nele, né? Eu confio nele, é meu amigo, já estou 10 anos trabalhando com ele, cara, é muito bom. E acabamos pedindo conselhos para ele. E é isso que a palavra nos diz, é isso que a palavra nos adverte, queridos. Muitas vezes nós temos essa dicotomia na vida, vida religiosa e vida secular, vida de trabalho e vida de igreja. E isso não existe. Quem é cristão, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, é um caminho só, é uma vida só, não tem dicotomia, é caminho com Cristo. Seja onde nós estivermos, irmãos, seja onde nós estivermos, nós temos que seguir a palavra de Deus. Temos que seguir. Por quê? Porque é junto no caminhar de Deus, junto no conhecer o caminho de Deus, é que nós vamos vendo o nosso caminho e vamos alinhando o nosso caminho com o caminho de Deus. Aqueles que estão fazendo do Éden ao Calvário. Opa! Vou pôr a mão, não posso me coçar mais. Né? Aqueles que estão fazendo do Éden ao Calvário, estão vendo isso. O caminho do Senhor é único. E a maneira de viver o cristianismo, a maneira de nós vivermos nesse mundo com Cristo, só há um jeito, é a maneira de Deus, é a maneira de Cristo. Né? Então, a maneira de Cristo é exatamente isso, é como ele diz aqui, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Não anda no conselho do ímpio, não importa quem ele seja, não importa que seja meu pai, não importa que seja minha mãe, não importa que seja o meu irmão, meu melhor amigo, né? Se não é cristão, não tem o padrão de Cristo. Então esses conselhos não servem para mim. Não servem para mim. É a palavra de Deus, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, né? E não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, eu não posso buscar conselhos com aqueles que não têm o mesmo padrão que eu. Tenho amizade, sim, né? Para conduzi-los a Cristo. Mas os conselhos dele não servem para mim.
pode ser até bom nos meus negócios, pode ser bom para tudo na minha vida, mas minha vida espiritual não é bom. Então, acabou. Porque é a minha vida espiritual que rege, é a minha vida espiritual que indica o caminho que eu tenho que seguir. Certo? Não existe outra maneira, irmãos. Né? Nós somos iludidos com Deus é bom. Não, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que fazer o que for preciso para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para pagar o aluguel. Então, Deus sabe disso. E Deus é bom, com certeza Deus vai me perdoar. Deus vai aceitar aquilo que eu faço. De jeito nenhum, Deus não faz isso. Deus não aceita. Não importa o que nós estejamos passando. Não importa o quanto nós perecemos para arrumar um emprego ou para se manter no emprego. Deus não aceita outra maneira, a não ser a maneira dele. E a maneira dele nós sabemos que é a santificação. E a santificação, queridos, é exatamente aquilo que foi dito hoje de manhã, não sei por quem, é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Pecado, irmãos, hoje é perigoso, não se fala mais em igreja. Porque falar em pecado, o pessoal vai embora. O pessoal vai embora, ninguém gosta de ouvir sobre pecado. Mas a palavra de Deus não fala de outra coisa. A palavra de Deus nos mostra que Deus só tem comunhão com aqueles que confessam os seus pecados, se arrependem dos caminhos, não com outros. Entendeu? Não com outra coisa. Eu posso até mesmo, Jesus Cristo morreu por mim, pelos nossos pecados, mas os pecados têm que ser confessados. A palavra de Deus diz assim, que Deus perdoa. Sim, Deus está perdoado na cruz do Calvário, mas existe o arrependimento. E o arrependimento não é geral, porque eu costumo ver, eu acho uma barbaridade, porque eu não aprendi assim. Senhor, abençoa, não, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Meu irmão, pecador nós somos, né? Nós temos que chamar o pecado pelo nome. Senhor, me perdoe porque eu menti. Senhor, me perdoe porque eu roubei. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu tive pensamentos impuros, Senhor. É chamar pelo pecado, pelo nome. Porque é assim que Deus vai perdoar os nossos pecados. É assim que nós nos arrependemos, queridos. Deus jamais vai perdoar assim por atacado, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Sabe que nós temos uma multidão de pecados. Por isso Ele quer ouvir da nossa boca o pecado. E esse é o caminho da santificação, queridos. Esse é o caminho de nós estarmos conhecendo os caminhos do Senhor, para que a gente possa, o quê? Colocar o nosso caminho, o plano que Deus tem para mim, junto, paralelo ao caminho do Senhor, que é aí que Ele vai mostrar qual é o teu caminho. Todos nós aqui temos um caminho, e é singular, né? O caminho de Deus é para todos nós, mas Deus tem um caminho singular para cada um de nós, e é você andando, conhecendo o Senhor, estando em comunhão com o Senhor, é que você vai conhecer os teus caminhos e vai colocando ali nos caminhos do Senhor, e vai caminhando, e você vai ver que as coisas começam a acontecer, e as coisas começam a acontecer, irmãos, porque a Bíblia fala exatamente sobre isso. Se nós andarmos pelos nossos caminhos, nós já andamos, e o que deu? Nada, né? Nada. Todos aqui já entregaram a vida para Cristo, né? Todo aqui já declarou, Senhor, olha, eu não dou conta da minha vida, eu não consigo andar para a minha vida, a não ser que eu encontre um abismo, sempre encontro um abismo, e os abismos são cada vez maiores diante de mim. Então, Senhor, estou cansado, toma minha vida, Senhor, venha dirigir a minha vida. Isso nós precisamos fazer, porque a palavra de Deus, lá em Romanos 10, fala que com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos para a salvação. Então tem que ser feito esse convite, tem que ser feito audivelmente, porque Deus não invade a vida de ninguém. Deus é um gentleman, Ele não invade, Ele espera a gente conversar com Ele, a gente reconhecer que Ele é o Senhor, que nós precisamos dEle, que sem Ele nós não conseguimos fazer nada, nós não vamos para lugar nenhum, nós não conseguimos conhecer os planos da nossa vida que Deus tem para nós. E aí nós ficamos atrapalhados, nós ficamos nervosos, nós ficamos cansados,
nós queremos desistir, os planos não dão certo, sempre acabam nos abismos. Nada dá certo, os planos têm que jogar fora porque não deu, os sonhos também são engavetados. Por quê? Porque nós não andamos no caminho do Senhor. E o andar no caminho do Senhor, meus irmãos, não é saber o caminho. Não é saber que tem que fazer as coisas certinhas. Andar no caminho do Senhor é ter uma comunhão com Ele. E a comunhão com o Senhor se faz quando nós confessamos os nossos pecados. É quando nós deixamos de ouvir aqueles que não têm o mesmo padrão. Eu tenho amizade com eles, mas o padrão que eu tenho é diferente. Então, num conselho dele, para mim não adianta. Eu estou pecando contra o Senhor, porque eu tenho que buscar o quê? Os conselhos com o Senhor, ou com aquele que Deus ele colocou aqui para nós nos aconselharmos. Tem o pastor, né? O pastor, é com ele que você tem. Às vezes, tem conselheiros na igreja, preparados, né? Consagrados, porque não é estar na igreja que você pode falar tudo. Não é aí, não. Você tem que saber com quem você está falando. Qual é a vida dessa pessoa? Qual é a vida dela com Deus? Ela tem comunhão com Deus? Tem comunhão com o Senhor? Se ela tem comunhão com o Senhor, amém. Abre o coração, vai buscar com essa pessoa conselhos do Senhor. Mas não do meu colega, do meu irmão, porque é meu irmão, mas ele não é crente, ele não é crente, então não vou buscar. Né? Não com meus pais, se meus pais não forem crentes, eu amo meu pai, honro meu pai, minha mãe, porque a Bíblia nos diz isso, honrai pai e a mãe, para que teus dias se prolonguem. Quer dizer, isso é uma questão até mesmo de promessa para nós vivermos mais. Mas se meu pai e minha mãe não têm o padrão de Cristo, é evidente, eu não vou seguir os conselhos dele. Né? E é isso que a palavra de Deus nos diz. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, aquele que escuta, aquele que anda com a gente, né? Da nossa escola, do nosso trabalho, nosso vizinho, né? Que não seguem os caminhos do Senhor, não se detêm no caminho dos pecadores, não imitam, né? Não imitam aqueles que estão à nossa volta, que são bem-sucedidos. Vou fazer igual a ele é bem-sucedido. Mas nós não sabemos como é que aconteceu e como é que ele conseguiu tudo isso para ser bem-sucedido. Né? Eu operei os 2 calcanhares, porque fizemos treinamento no seminário, e o tendão, eu carregava eucaliptos, né? Então era morro, então nós tínhamos que quebrar o eucalipto e carregar até lá embaixo. E aí começou a forçar, e aí chegou um tempo que eu não conseguia nem andar mais. Aí eu fui no ortopedista e ele falou que precisava serrar meu calcanhar. Então eu fiz isso nos 2 pés. E isso foi bom. Então eu estava na casa, na mesa, e o ortopedista, era o dono da clínica, falou assim para o sócio dele: vai conhecer o seu Manuel. Mas que Manuel? O Manuel da frente aí, ó. Olha, ele é gente boa, ele tem tudo isso aqui, ó, tudo é dele. Ele é gente boa. Aí outro, você já falou com ele? Ele falou: não, eu conheci o nome dele agora há pouco, que falaram para mim. Ele deduziu, eu lá pensando, falei assim, o cara deduziu que é gente boa, porque ele tem várias propriedades. Então é isso o padrão do mundo. Não é aquilo que ele é aquilo que ele possui, é aquilo que ele tem. Isso não é padrão para Cristo. Né? Isso não é padrão para Cristo. Né? Então, o padrão do mundo é isso. É isso. Vai buscar lá, vai conversar com o seu Manuel. Então, para ele, assim, não importa como ele conseguiu, mas ele conseguiu. Quer dizer, o homem é esperto. Né? Então, quer dizer, não importa se passou por cima, se, sei lá, se pegou de alguém, né? Se grilou, sabe? Não sei o que aconteceu. Mas ele é esperto, porque ele conseguiu. Então, vai lá, é gente boa. Olha o padrão. Eu ali sentado, falei, caramba, né? Olha só o que eles consideram como gente boa. Por quê? E aí, tem as pessoas que olham para, né, a igreja. Nós, na igreja, assim, e pega e vê o cara bem-sucedido. Olha aquele cara lá. Aí percebe e fica sabendo como ele fez para chegar ali. Eu vou fazer igual. Começa a imitar. Mas no caminho você percebe que não tem muita coisa que não tem nada a ver com Deus. Né? O cara pisou por cima, usou as pessoas como escada, né? Mas ele conseguiu. Então, muitas das igrejas, eles conseguem fazer isso. É por isso que existe Salmo 72, e fala sobre o ímpio, né?
Oi? 73, que fala sobre o ímpio, quer dizer, nós temos inveja do ímpio, né? Olha só como é que nós temos inveja do ímpio, né? E a verdade não, poxa, nós deixamos a vida que nós tínhamos antigamente, porque não dava mais, não suportava mais, aquilo era muito sujo, muito ruim para nós, e nos levavam para os caminhos tortos, né? E aqui exatamente sobre isso, não se detenham os pecadores. Bem-aventurado é aquele. O bem-aventurado, irmãos, é a felicidade, sabe? Esse aqui no original, a palavra é macários, bem-aventurado. É o mesmo das bem-aventuranças lá de Mateus 5, né? Macários, bem-aventurado, quer dizer, felizes são aqueles que não andam, felizes são aqueles que não andam no conselho do ímpio, né? Esse Macários, que é felicidade, ele tem um prefixo, mac, que é sem interrupção, né? Então aqui, Macários, quer dizer, feliz é aquele que está no caminho do Senhor. Feliz constantemente é aquele que olha para o Senhor, né? Feliz é aquele que deposita a sua vida nas mãos do Senhor. Feliz é aquele que olha para o Senhor e não desvia o seu olhar, segue nos caminhos do Senhor, buscam o seu padrão, buscam aquilo que Ele tem para você, buscam estar perto do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós reconhecemos que eu pequei agora? Ixi, eu pequei. Quantas vezes? E nós sabemos, todos sabem, que quando nós pecamos, a comunhão com Deus é quebrada. E se nós pensarmos o quanto Deus faz falta na nossa vida, nós quebramos a comunhão e não nos arrependemos. Quer dizer, Deus ficou e nós continuamos a nossa vida. A gente percebe que Deus não está na nossa caminhada? A gente percebe que nós deixamos Deus, nós quebramos a comunhão com o Senhor? Nós somos salvos, somos filhos de Deus, e essa filiação nós não perdemos, a salvação nós não perdemos, mas a comunhão com Deus nós perdemos. É como se fosse um exemplo assim, que não é muito legal, mas é um exemplo. O casal se separam, né? Vai marido para um lado, a mulher para o outro, e o filho está lá com a mãe, mas o pai não está mais em casa, mas ele não deixou de ser pai daquela criança, mas a comunhão com ele não tem mais, né? Porque ele está longe, ele não tem a comunhão. É exatamente assim com Deus. Queridos, a gente precisa sempre lembrar da importância que tem a nossa comunhão com o Senhor, a nossa ligação com o Senhor. E comunhão, irmãos, não é, Deus, tudo bem, Senhor, olha, eu preciso disso, Senhor, olha, eu estou indo no culto, vim aqui no culto, nós levantamos as mãos, nós cantamos, né, nós ouvimos a palavra, chegamos a chorar, chegamos a nos constranger, acabou. Não é isso, não. Não é pegar a Bíblia e ler de cabo a rabo, ufa, já li. Não é isso, irmãos. Estar em comunhão com o Senhor é buscar cada dia a sua face. A cada dia. Senhor, hoje começa mais um dia. Senhor, se comigo. Me ajuda, Senhor. Caminha comigo, porque eu não sei caminhar sem o Senhor. Com Moisés. Senhor, se o Senhor não for com a gente, então não nos deixa ir. Não nos deixa ir, porque o que nós vamos fazer sem o Senhor? Nós achamos isso, às vezes, tão simples. Exagero, né? Exagero, às vezes, fala assim, isso aí é fanatismo. Né? Aí o meu pastor falava assim, que fanático é aquele que ama Jesus mais do que eu. Mais do que eu. Às vezes a pessoa faz direitinho, tem comunhão com Deus, fala de Deus, e aí a gente fala assim, é fanático, mas por quê? Porque na verdade eu não faço. Então eu quero criticar, porque ele está fazendo aquilo que eu não faço. Irmãos, a vida cristã não tem outra maneira, não existe uma dicotomia. Não adianta nós querermos separar a nossa vida secular da nossa vida religiosa, a nossa vida secular da nossa vida em comunhão com Deus. É uma coisa só. Aonde eu estiver fazendo o que eu estiver fazendo, eu tenho que estar diante do Senhor.
porque Ele está vendo tudo aquilo que nós fazemos. E em Isaías 59, a palavra de Deus diz exatamente assim, Deus não está com seus braços encolhidos, nem com seus ouvidos agravados, para não ouvir as nossas petições. Aí o 2 fala assim, mas as nossas iniquidades nos separam de Deus. Quer dizer, os nossos pecados, pecadinho, pecadão, isso não existe, pecado é pecado. Não existe isso. Ah, foi só uma mentirinha. Né? A gente usa muito, foi só uma mentirinha. Mentirinha para ajudar. Mentirinha é mentira, irmãos. Mentira é mentira, porque quem é o pai da mentira? É o diabo. Então isso é contra Deus. Deus é a verdade, não é a mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, é através da verdade que nós chegamos ao Pai. Então mentira é mentira, seja qual for. E nós não podemos ficar nessa frieza de não confessar os nossos pecados, porque isso é para criança, isso não sei para quem, isso não é para todo mundo, para aqueles que querem ser cristãos, para aqueles que querem ter comunhão com o Senhor, para aqueles que amam o Senhor, que não podem viver sem o Senhor, para aqueles que lembram de onde você estava e de onde você está agora, de onde Deus tirou você. Irmãos, eu digo assim, foi Deus que me tirou das mãos do inferno, da boca do inferno, das mãos de Satanás. Foi Deus, porque se não fosse Ele, eu estava lá. O dia que eu estava querendo dar um tiro na minha cabeça, se eu desse, eu estaria lá. Eu estava com a mão cheia dos meus remédios para me tomar, para acabar com tudo. Mas Deus não deixou fazer isso. Foi Ele, não foi meu amigo, que não tem o padrão não, que me aconselhou a não fazer isso. Foi o Senhor. Foi Ele que me tirou. Então, se Ele também não ligasse para a comunhão, não ligasse para a gente, o que seria da gente quando a gente fosse nos arrepender e entregar nossa vida a Jesus? Eu sempre cheguei a maldizer o nome do Senhor. Eu era indiferente, não tinha isso de religião comigo. Não tinha Deus comigo. Eu fui muito tempo espírita. Eu fui pai de santo. E depois, chegou uma idade que eu não queria mais nada, porque eu vi que não tinha nada a ver ser pai de santo. Não tinha nada a ver, então eu larguei tudo. Então eu comecei a não crer. A nossa vida, quando nós éramos, eu e meu irmão, era um buraco. Nossa família era uma bagunça. Meu pai se separou da minha mãe, um vazio, era uma coisa horrível. Era uma coisa horrível, terrível. E eu larguei tudo, então não tinha nenhuma comunhão com Deus. Eu não queria que nem falassem sobre Deus. Se alguém falasse sobre Deus, eu saía. E se começasse a assistir, eu chegava a maldizer o nome de Deus. Irmão. E foi esse que eu cheguei a maldizer o nome dele. Foi ele que estendeu as mãos e me salvou na hora que eu precisava. Sem eu clamar e sem acreditar nele. Que eu não acreditava, eu falava, não acredito nisso. Foi ele que me tirou de lá. Ó, o amor, o que ele tem por nós. Então, queridos, quando nós negligenciamos na confissão dos nossos pecados, no constrangimento, no sentir aqui constrangido, porque eu ofendi o meu Deus, eu ofendi o meu Pai, eu não tenho mais comunhão com Ele se eu não confessar os meus pecados. E confessar é tão fácil, né, irmãos? Tão fácil confessar, é chegar e falar, Senhor, me perdoe esse pecado, me perdoe porque eu menti, me perdoe porque eu roubei, me perdoe. E Deus diz na sua palavra, em 1 João 1,9, que Ele perdoa os pecados quando confessado, quando há arrependimento. Ele perdoa. Mas nós precisamos prestar atenção, queridos. Nós não ouvimos mais, as igrejas não falam mais. Para as igrejas, o pecado é um detalhe que tem que ser vencido. E, na verdade, o pecado é tudo. O pecado é o que quebra a comunhão conosco. Jesus Cristo morreu na cruz, entregou a sua vida, derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, para levar os nossos pecados. A ira de Deus estava sobre nós. E Jesus foi naquela cruz para nos livrar da ira de Deus, porque nós já estávamos condenados, irmãos. Nós já estávamos condenados. E Deus tirou a gente dessa ira, do meio dessa ira, porque nós já nascemos na ira de Deus. Então, irmãos, como nós precisamos confessar o nosso pecado, não importa. Não importa se a empresa pede para você mentir, aí é uma questão de você
crê em Deus ou não. Crê em Deus ou não. Vou contar um testemunho aqui. Ela trabalhava numa agência de empregos. Ela era selecionadora. E a empresa, ela trabalhava em São Bernardo, a empresa era em São Caetano, a matriz. E a chefe dela ficava lá. Aí, alguém ligou para ela, para a Gi, uma empresa, e falou que queria falar com a dona lá, né? Aí ela falou assim, olha, ela não fica aqui, ela fica em São Caetano. Mas eu vou ligar para ela e falar que você ligou para ela ligar. E ela fez isso. Aí a chefe dela, não, você liga lá e fala que eu não estou. E aí ela teve coragem e falou assim, não, eu não vou falar isso, porque é contra os meus princípios. Não posso falar isso. Você está aí. E ela falou, não tem bobeira nenhuma, é uma coisinha simples, não vai fazer mal para ninguém. Ela falou, vai fazer mal para mim. Eu não posso falar isso, para a chefe dela. E a mulher ficou muito brava com ela. Você também, Giane? E puf, bateu o telefone. Aí ela imaginou, né? Estou na rua, né? É evidente, estou na rua. E ela sabia desse risco, que ela podia estar na rua. Mas ela foi firme nos seus princípios cristãos. Não foi pela conveniência dela que ela precisava do trabalho. Não foi porque ela precisava do trabalho que ela, não, então vou mentir porque para mim conservar o meu trabalho. Deus vai entender. Não, Deus entende. Pecou, Deus entende. Pecado é pecado, tem que ser confessado. Aí ela pegou e fez isso, né? E aí desligou, orou a Deus, falou assim, Senhor, eu sei que posso ser mandado embora, então o Senhor possa abrir as portas. Aí passou um tempo, acho que a chefe ligou para ela, falando que queria falar com ela. Falou, já foi, né? Aí a chefe foi lá, começou a conversar com todo mundo, aí chamou a Gi e falou assim, olha, pelos seus princípios, aí colocou ela lá como gerente. Olha só, porque ela foi firme nos seus princípios e mostrou que o caráter dela era aquele, cristão. Não vou fazer, não vou fazer. Não importa o que aconteça, não importa se eu tenho que ir embora, mas eu vou ficar firme nos meus princípios com Deus. Irmãos, é assim que nós temos que ouvir. Afinal, ou nós confiamos que Deus pode nos sustentar, ou não. Né? A gente crê que Deus salva, a gente crê que Deus nos abençoa, mas, espera aí, se eu tiver que falar a verdade no meu trabalho, né, eu vou perder meu emprego. Então, como é que eu faço? Não, então eu vou ficar aqui. Quer dizer, não confia em Deus que Ele pode fazer. É o risco que nós temos. Nós podemos, sim, ser mandados embora, mas é um risco que temos. Mas o risco é exatamente isso, ser cristão, ter o caráter cristão. É como aqueles dois que, do lado de Daniel, que não se prostraram diante, os três, né, que não se prostraram diante da estátua. Posso até morrer, falaram, podemos até morrer, mas não vamos nos prostrar, todo mundo prostrado. Né? Eles de pé. Nós podemos até morrer, mas nós não vamos nos prostrar. Enfim, foram para a fornalha, aumentaram mais vezes o fogo lá, entraram. Aí o rei começou a ver lá, não mais 2, mas 3 pessoas. Né? E eles saíram sem nenhuma fagulha de queimado na roupa. Esse é o Deus que espera que a gente seja fiel. Pecado, irmãos, é pecado. Pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ser levado ao pé do Senhor. Senhor, eu menti, eu roubei. Senhor, olha, vi pornografia, me perdoe. Tudo que você peca, tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que ofende o próximo, tudo aquilo que ofende a você mesmo, é pecado. Tem que ser confessado. E o mais rápido possível, para que você restaure a comunhão com Deus. As nossas orações, irmãos, quando nós estamos com a comunhão quebrada, as nossas orações não passam do teto. O nosso louvor aqui, o levantar das nossas mãos, não passam do teto. É engano. Que, Deus vai aceitar porque eu estou indo na igreja, vou fazer isso, é para Ele. Não passa do teto. Né? Aqui em Isaías fala assim, o que nós estamos oferecendo a Ele? Que Ele repudia os nossos atos, os nossos cultos, quando nós estamos com o coração impuro, coração cheio de pecado. Né? E é assim que Ele fala. E aí Ele fala assim, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, buscando a face do Senhor, tendo comunhão com o Senhor.
E ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha aqui, é o prêmio, né? É a consequência de você seguir ao Senhor, de você estar em comunhão com o Senhor, de você confessar os seus pecados e caminhar com o Senhor, onde quer que você esteja, porque Ele está contigo na rua, no emprego, na sua casa, no quarto, na cozinha, no banheiro, seja lá onde você estiver, dentro do seu carro, dentro do ônibus, não há essa diferença. Deus não deixa você aqui e para você esperar você lá, né? Nós não somos, Deus não está aqui nessa igreja. Essa igreja só tem Deus porque nós estamos aqui, é o corpo de Cristo. Eu não sou igreja, mas nós somos igreja. A palavra de Deus fala assim, onde tiver 2 ou 3, lá eu estarei. Então eu sozinho, eu não sou igreja, mas eu faço parte da igreja. Então, onde tiver 2, é a igreja. E aí Deus está. E isso que é importante, irmãos. E aí, à beira do rio, na margem do rio, né, a árvore plantada começa a dar seu fruto no seu devido tempo. Ela fica vistosa, ela fica forte, as raízes se aprofundam e a seiva começa a correr e começa a dar frutos bons. Né? É isso que Deus quer. Os frutos em nossas vidas, a palavra de Deus assim, pelos frutos dos falsos profetas, né? Pelos frutos você conhecerá. O que é isso? Quer dizer, pelo caminhar, pelo jeito de agir, pela vida da pessoa, como ela age, como ela fala, como ela se comporta, você sabe quem ela é. Você sabe quem ela é. É isso que a palavra de Deus nos diz. Né? Tem o Provérbios que fala aqui, as más companhias corrompem, é isso, né? Corrompe os bons costumes. Né? Exatamente isso. É o meio onde nós estamos, né? Influencia na nossa vida. E nós estamos lá, nós estamos aqui nesse mundo, né? Exatamente para influenciar, não ser influenciado, irmãos. Nós somos sal. A palavra de Deus fala que nós somos sal e luz. Nós temos que iluminar onde tem trevas, nós temos que salgar, dar sabor onde não tem sabor, que é nesse mundo. Né? Nós somos do Senhor, agentes do Senhor. Jesus deu a nós isso. Deus confia em nós para fazermos isso. E para que nós façamos isso, nós temos que estar em comunhão, plena comunhão com Deus, para ouvir a voz de Deus, para estar sensível à voz do Espírito. Essa pessoa precisa, aquela precisa, e ir ao encontro do necessitado. Ir ao encontro do necessitado, porque esse é o nosso papel como igreja de Cristo, como igreja santa de Cristo. E a igreja é santa, precisa ser santa, porque o corpo de Cristo é santo. O corpo de Cristo é santo. Sabe, irmãos, é isso. Porque hoje em dia não se fala mais de santidade, não se fala mais de pecado, de confessar pecado. Por quê? Porque isso é inconveniente. Sabe, tem muitas igrejas que nós passamos, lá em Balneário, em todos os lugares, falam que isso é detalhe, sabe? Eles não falam. Eles falam que você tem que seguir forte, que você consegue, sabe? Mas não fala forte que você consegue o quê? Consegue o quê? Consegue vencer o pecado, porque o pecado habita em nós. Nós temos a natureza adâmica, que não sai de nós. Só em Cristo Jesus é que nós vencemos essa natureza adâmica. Só em Cristo Jesus é que nós conhecemos as bênçãos do Senhor. Só em Cristo Jesus nós vamos ter essa vida abundante que Deus oferece a nós. E oferece para todos nós. E isso é com a maior alegria que Deus está para nós. E muitas vezes nós acabamos desprezando, negligenciando. Sabe? E nós precisamos ter cuidado, ter cuidado. Santificar a nossa vida, santificar a nossa boca, para que saia somente bênçãos dos nossos lábios. As pessoas precisam ouvir bênçãos, não precisam ouvir maldição. Não coisas mesquinhas ou coisas baixas, né? Baixas. Na igreja, você vê pessoas brincando, você vê pessoas falando piadas que não tem nada a ver com o princípio, com o nosso padrão cristão. Pelo amor de Deus, irmãos, a nossa boca é santa. Daqui da nossa boca sai o louvor para Deus. E daqui a pouco nós estamos contando piada, estamos falando besteira, estamos falando coisas que não se deve falar. Qual é o padrão nosso, irmãos? Nós falamos o quê? Senhor Jesus, fica aqui de pouquinho, feche os ouvidos, porque eu vou falar uma coisa aqui. Não, Deus está em todos os lugares, está ouvindo.
Ele ouve o que você diz, ele ouve o que você pensa, ele ouve que se tiver uma rodinha contando as coisas, ele ouve tudo. Nós temos que ter um padrão de Cristo. Ouvido santo, olho santo e a boca santa. Santificação para nós, irmãos. Nós precisamos, para ser igual a essas árvores. Se nós estamos, como essa árvore está à beira do rio, ela é ceivada. A seiva cresce, entra e jorra nela. E faz com que dá frutos bons, frutos na vida da pessoa e frutos também para dividir com aqueles que estão à nossa volta. Esses frutos que nós damos tem que ser na nossa vida, transformar a nossa vida e ter fruto suficiente para a gente ajudar aqueles que estão à nossa volta, né? Ajudar a nossa volta. Olha, você está com dificuldade, irmãos? Vamos lá. Está com dificuldade de pecado? Na nossa igreja lá, nós tínhamos um grupo que todo mundo tinha o telefone. Então, quando alguém passava por tentação, alguém passava por uma dificuldade, ou estava numa situação que estava vendo que ia ser tentado, sabe, uma coisa assim, dificuldade, porque todos nós temos, a gente era assim, ó, ligava para todos, irmão, me ajuda em oração, eu estou passando por isso, e aí, ó, vencia, mas nós queremos, sabe, muitas vezes, que nós menosprezamos o pecado, achamos que não é nada e queremos enfrentar, vai enfrentar, cai, né? Cai, porque cai mesmo. José, que era um homem consagrado a Deus, o que aconteceu? Quando ele viu o pecado, a Potifar puxou ele soltou a blusa e correu. Nós devemos fazer exatamente isso. O pecado está aqui, vamos correr para lá, porque isso não é brincadeira não. Acaba com a nossa comunhão. E exatamente isso, as árvores que estão à beira da margem do rio, elas são vistosas, são grandes, são bonitas, porque a água começa a penetrar nas raízes, fortalecer as raízes, fortalecer o tronco, os galhos, e os frutos vêm. Exatamente nós, quando estamos diante do Senhor, nós temos que estar cada vez mais próximos do Senhor, para sermos como essas árvores, para estarmos árvore frondosa, árvores que dão frutos, árvores que estão com raízes profundas. Nós precisamos ter raízes profundas em Cristo Jesus, a ponto de eu ter coragem de pegar numa rodinha, está contando, isso aí não é legal, não é para mim não, e as pessoas depois vão começar a respeitar. Sabe, eu trabalhava num lugar que era uma podridão, mas quando a gente conversava e tal, aí o pessoal começava a falar palavrão, aí você estava perto e falava assim, me perdoe, perdão pelo que eu falei. Quando você começa a ter respeito, e quando você não tem respeito, você exige o respeito, ou senão, se retira, né? Porque não cabe a mim, não vou sujar o ouvido que eu tenho para ouvir a palavra de Deus, vou ouvir besteira, eu vou falar a boca que eu adoro o Senhor, que eu oro ao Senhor, que eu falo com o Senhor, vou falar besteira, sujeira, podridão? Não, irmãos, não importa com quem seja, com meu irmão, com o meu amigo maior, o mais íntimo, com a minha esposa, tem que se respeitar uns aos outros, porque a santificação é pessoal e a salvação é pessoal. Mas meu esposo não quer, problema dele. Minha esposa não quer, problema dela. Né? A salvação, a santificação é pessoal, irmãos. E para que você esteja assim, como diz aqui, como diz a palavra do Senhor, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. E a folhagem não murcha, morre. Quando nós estamos diante de Cristo, nós temos forças, temos vigor. Aqui as folhas dessas árvores, né, elas não murcham, diz aqui. E nós, como estamos diante do Senhor, cheios do Senhor, buscando a face do Senhor, entregando o nosso dia ao Senhor, nós também estamos firmes, vistosos, estamos encorajados, não importam as circunstâncias, porque circunstâncias ruins todos nós passamos, né? E nós não somos super-heróis. Todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. Agora, uma coisa é enfrentar sem Cristo, sem comunhão com o Senhor, e outra coisa é enfrentar com Cristo. E as pessoas estão vendo no nosso rosto, na nossa maneira de ser, quando nós enfrentamos tribulações, como nós nos comportamos. É isso que vale. Isso é ser sal, isso é ser luz. É exatamente isso.
no seu devido tempo, e as suas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Isso é consequência de andar com Deus, consequência de nós caminharmos, conhecermos o plano que Deus tem para nós e colocarmos alinhados com o Senhor ali. Nós vamos caminhar, as coisas mudam. E a gente vê assim acontecer e só pode ser Deus. E você vai ver que Deus está ali. É quase palpável Deus agindo na nossa vida quando nós fazemos isso, quando nós nos entregamos ao Senhor. Ao contrário, os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Como nós falamos, a vida em pecado. A vida em pecado nos leva para a ruína. A vida em pecado, queridos, nos leva aos abismos. E depois, para sair do abismo, é difícil. É difícil. Mas temos sempre lembrar que o Senhor é conosco. Quando caímos, pede ajuda. Pede ajuda. E olhe para o Senhor, confesse o seu pecado e fale: Senhor, me ajuda nessa área. Me ajuda nessa área. Senhor, eu não consigo ficar sem mentir. Me ajuda nessa área que Deus vai ajudar. O Espírito Santo vai te fortalecer. O Espírito Santo nos ajuda. Olha, irmão, tem tanta área que eu já passei que Deus ajudou, e tem tanta área que Deus precisa ainda ajudar bastante, sabe? Acho que até o fim da vida ainda, né? Muita coisa que, sabe? Mas é luta diária, sabe? É luta diária. Eu, às vezes, fico cansado, irmãos. Às vezes eu fico, sabe, parado assim comigo e fico assim, cansado, sabe? Constrangido de tanto tempo de vida cristã, né? E de repente estou assim, estou pecando nisso. Mas aí eu me fortaleço em Deus, sabe? Eu lembro que Deus falou que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aí é Deus que faz isso, quando nós fazemos, levamos a sério, sabe? E ser cristão, irmãos, é uma bênção, com certeza. Nossa vida é transformada, mas se nós não nos negligenciarmos na santificação, andar santos, buscar o Senhor, perdão dos pecados, para que o Senhor possa estar conosco e mostrar os seus caminhos para nós e alinharmos os planos que Ele tem para nós junto com os seus caminhos. Os ímpios vão perecer, a palavra diz, vão perecer. Então não vamos jamais nos aconselharmos com os ímpios, não vamos imitar os ímpios, nem buscar conselhos e nem seguirmos os caminhos dos ímpios, porque eles já estão condenados. E Deus fala assim: você é meu filho, então siga os meus caminhos. Amém? Quero orar contigo.